Eu vou precisar do auxílio da sonorização. Para os irmãos que não acompanharam a leitura oficial, o pastor vai estar trazendo a mensagem em Atos Apóstolos, capítulo 18, o verso 9 e 10. E logo após eu vou para o capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Logo após o capítulo 26 do livro de Mateus. Quero pedir que não haja conversa. Todos acharam? Diga amém. Nos diz a palavra de Deus assim: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Repita comigo apenas essa parte. Pois eu tenho muito povo nesta cidade. Mais uma vez. Pois eu tenho muito povo nesta cidade. Podeis assentar. Irmãos amados, como eu sempre digo, eu não sou o pregador. Eu sempre digo aos meus obreiros que estão comigo que eu sou o leitor da carta de Deus. E esta semana é uma semana de muita responsabilidade. Pastor começa a presidir a reunião na parte da manhã, na segunda-feira, e vou, em sequência, transmitindo a palavra. E ontem encerrou a reunião do ministério. Foi designado equipes para estar no monte orando. A equipe do jejum 24 horas, da oração 24 horas. E hoje pela manhã eu estava de joelho dobrado e querendo ouvir do meu Deus o que Ele tinha para falar à sua santa igreja. O meu compromisso ao longo desses 26 anos e 4 meses, 3 meses, é muito grande. Prepararmos as almas para morar no céu. Esse mês tivemos 2 irmãs promovidas para a glória, aonde, graças a Deus, eu posso me descansar que eu não faltei como pastor para estar ao lado das ovelhas. E nesse momento, irmãos, o versículo lido, o Senhor fala a Paulo para ele não temer, para ele não se calar, que ele sujeitasse o que viesse, a circunstância que viesse a ele, mas que era para ele não preocupar. O necessário era ele falar, ele anunciar a palavra. E antes de iniciar, eu quero contar 2 revelações que estão dentro da mensagem que eu vou trazer da parte de Deus. Me parece que foi em 1984, eu conheci um pastor, e esse pastor me trouxe um testemunho, e esse testemunho muito sério. Geralmente quando as pessoas trazem para mim testemunho, arrebatamento, eu procuro conferir se está dentro da Bíblia, se é realidade bíblica.
presbítero Paulo, assuma a sua cadeira. E o Espírito Santo, ele, hoje pela manhã, o Senhor começou a falar comigo, iniciando por uma revelação que o pastor James falou ontem aqui na reunião do ministério, e eu vou repetir ela hoje aqui, antes da mensagem. Os irmãos sabem que hoje o evangelho, ele inchou. Há um inchaço no meio do povo evangélico. Hoje dá para você separar cristão e evangélico. O crente é aquele que vive o cristianismo de verdade. É aquele que sofre como Jesus sofreu. O crente é aquele que ele padece perseguição por ser santo. O crente, ele não abre mão da sua vida com Deus. Ele sofre no meio da sua família. Ele sofre no meio dos seus amigos. Ele sofre na própria igreja. Mas ele não nega a sua qualidade de cristão. E hoje, nós enfrentamos o lado evangélico que cresceu numerosamente. E se formos fazermos uma análise, nós vamos descobrir vários tipos de evangélicos. Hoje é status dizer assim: eu sou evangélico. Em cada camada da sociedade você vê alguém, uma estrela, que é evangélico. Eu sou evangélico. Mas, irmãos, a responsabilidade que está sobre os meus ombros, sobre os ombros desse ministério, sobre os ombros dessa igreja, é de pregarmos a verdadeira palavra, em tempo ou fora do tempo. Seja para quem for, nós vamos falar a verdade. Eu me recordo quando eu trabalhava na prefeitura de Juiz de Fora, e o meu plantão estava no dia de uma reunião de primeiro escalão do prefeito. E naquela hora começou a chegar os carros de chapa branca, trazendo os secretários municipais. Então os carros paravam, o motorista abria a porta para o secretário sair, e era assim. E até que saiu a secretária, que era assessora geral do prefeito. Ela ficava entre duas grandes secretarias, a secretaria de governo e a secretaria de administração, que era comandada por duas mulheres. E nisso, os homens sem Deus, eles começavam a observar a elegância daquela mulher. E os irmãos sabem, a mulher, quando ela nota que ela está sendo observada, ela começa a cascavelar. Aí que ela quer se mostrar mesmo. E na hora que aquela mulher, uma autoridade municipal do primeiro escalão da prefeitura de Juiz de Fora, na hora que ela começou a cascavelar, porque ela viu que vários motoristas estavam bajulando ela, falando dela. Um motorista, porta-voz de Deus, ele disse assim: esta mulher, ela é um sepulcro caiado. Os motoristas botaram a mão na cabeça e disse: você é louco, você vai perder os seus anos de prefeitura. Ele falou: eu falo com ela. E o meu trabalho lá era abrir a porta. Eu abri a porta
para o prefeito subir a escada. Eu que abri a porta para o vice-prefeito, para todas as autoridades que iam subir para o gabinete. E na hora que eu abri a porta, ela foi para o reservado, tirou o óculos escuro e ela me perguntou: o que foi que aquele homem disse? Eu fiquei calado. E ela tornou a me dizer: rapaz, o que foi que aquele homem disse? Ele veio: ô senhora, ô doutora, eu falei que a senhora é um sepulcro caiado. Ela tirou o óculos e começou a chorar. Ela borrocou toda a sua maquiagem. E Deus começou a levar ele na vida dela. E ele começou a dizer para ela: Deus está me mandando te dizer isto, está mandando dizer isso, o Senhor está me falando isso, Deus está mandando dizer isso. E até hoje, os demais motoristas daquela época, eles não sabem o que aconteceu naquele reservado, eles não sabem o que aconteceu com aquele motorista, porque o motorista não levou advertência, o motorista não foi mandado embora, mas aquele motorista, ele estava ali como autoridade de Deus, como porta-voz de Deus. É assim que é a vida do crente, irmãos. O crente, ele não tem a Bíblia apenas para mostrar para alguém. Não. O crente, ele carrega a Bíblia. O presbítero Crivo, essa semana, após fazer um programa de rádio, o responsável do programa não queria deixar ele. E o presbítero Crivo queria ir embora, e ele não queria deixar o presbítero Crivo, porque ele queria ouvir mais, ele queria estar mais perto. Porque o presbítero Crivo falou: a maçaneta só abre por dentro. O radialista ficou doido. O quê? A maçaneta só abre por dentro. Irmãos, entre 83 e 84, o nosso Deus arrebatou um homem que foi um dos bruxos do nosso Brasil, e Jesus salvou ele. Irmãos, e naquela época, se colocar a igreja daquela época com a igreja de hoje, os crentes da minha época, os crentes mais velhos do que eu, sabem que a igreja mudou. Conseguiram tapear a igreja, mudaram aquilo que era santo, aquilo que é sagrado, conseguiram modificar. E esse pastor, ele foi levado em espírito. Deus levou ele em espírito. E ele foi a uma reunião. Ele conta isso. E ele disse que naquela reunião estavam os demônios reunidos. E os demônios diziam assim: nós precisamos acabar com os pastores, nós precisamos acabar com as igrejas. O missionário Bernardo Johnson, que já dorme na eternidade, ele também deu um testemunho. Eu vou entrar dentro na mesma mensagem. Ele disse que ele estava fazendo uma viagem de um país para o Brasil, porque haveria uma convenção geral aqui no Brasil, e sentou do lado dele um homem trajando terno, e o homem não deu uma palavra com ele, e ele calculou: provável deve ser um pastor que está indo para a mesma convenção que eu estou indo. E o missionário Bernardo Johnson perguntou para ele: o senhor está indo para a convenção? O homem disse: não,
Ele perguntou: o senhor é evangélico? Ele falou: eu odeio o evangélico. E o missionário perguntou: mas o senhor parece ser um crente, um cristão? Ele disse: não, eu sou diácono da igreja do diabo, e eu estou indo para São Paulo, porque lá nós temos um jejum, e nós estamos jejuando para poder destruir as igrejas evangélicas no Brasil. Nós da igreja do diabo, nós estamos jejuando para destruirmos a igreja evangélica no Brasil. Ponto. Pastor Jurandir é levado em arrebatamento, e ele disse que ele via os demônios conversando, falando: qual o plano? Qual o plano? Qual vai ser o plano? Qual vai ser o plano? Qual vai ser o plano? E de repente um demônio gritou e disse assim: eu tenho um plano. E ele fala que aqueles demônios levantou e disse assim: ela é presidente de honra do conselho, pode, diaconisa, traga ela bem para frente, ela merece uma cadeira, põe uma cadeira para ela, ela foi a primeira conselheira nossa. Isso, põe ela aí perto de vocês, trata ela com o maior carinho. O diabo disse assim: irmãos, nós temos um plano, e o nosso plano é esse: nós vamos dar honra para os pastores, nós vamos começar a honrar pastores, e vamos honrar muito. Nós vamos dar tanta honra para os pastores que Jesus mesmo não vai aparecer. Irmãos, isso foi entre 83 a 84. Quem interessar em ouvir isso do pastor Jurandir Ferreira, é só manda uma mensagem para mim por escrito, que eu te dou a réplica. Eu tenho um CD dele. E os demônios falaram assim: vai ter tanta honra para o pastor, que Jesus que morreu na cruz não vai aparecer. Irmãos, os irmãos do primeiro dia, os irmãos que são crentes há muitos anos, a diaconisa Neuza Basto, que já vem ao longo dos anos como serva de Deus, tem mudança ou não tem, diaconisa? O que acontece? Ai da igreja de Jesus, se Deus não tivesse levantado essa obra no dia 1º de janeiro de 89. Sofremos uma pressão terrível, irmãos. Já se passaram por essa igreja mais de 1.500 pessoas, porque vieram pensando que essa igreja mudaria, mas aqui não muda, porque a Bíblia não muda, a Bíblia é uma só. E o pastor Jurandir, irmãos, ao entregar essa revelação, o último contato que eu tive, ele ia pregar em Barra do Piraí. Depois disso nunca mais tive contato. Honra. Vocês verem aí as faixas, o maior homem de Deus, o maior pregador, o grande pregador. Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, Pedro rejeitou a adoração. Pedro rejeitou: não, que é isso, eu sou homem como tu. João, quando viu o anjo, ele quis se ajoelhar. O anjo falou: eu sou o teu conservo. E a igreja
aí, são 26 anos e 3 meses. E a igreja não pode mudar. A igreja, ela foi arraizada em Cristo, em Jesus de Nazaré. E ontem, o nosso pastor líder da nossa igreja na cidade do Rio de Janeiro, ele disse que Deus trouxe há 7 meses atrás um mensageiro da África. E esse mensageiro, ele falou que a igreja evangélica do Brasil tem uma mancha. E ele falou, a igreja evangélica do Brasil tem uma mancha. E essa mancha tem que ser tirada. Irmão, na hora que ele falou isso, meu coração aperta. Porque eu faço parte dos pastores do Brasil. Pela misericórdia de Deus, eu sou presidente de uma igreja pequena no Brasil. E eu não quero que nenhum de vocês esteja junto com os que estão manchados, fazendo parte dos que estão com as vestes manchadas. E como é que o diabo consegue, irmãos? O diabo consegue de brilhar os obreiros, começa a dar honra. Os obreiros começam a receber tanta honra, tanta honra, tanta honra. É tapete vermelho para passar. É isso, é aquilo outro, é dinheiro. Daqui a pouco, quantos pastores vão deixar o pastorado e vão concorrer cargo de vereador? Vai querer ser vereador. Eu já falei, qualquer pastor que for candidato a vereador, eu não voto nele. Porque Deus não nos chamou para isso. Pastor não pode desviar a sua chamada. A sua chamada é pastorear. A sua chamada é cuidar do rebanho. Senhoras missionárias, vocês foram ungidas para ganhar alma, para defender as almas do triste e terrível Satanás. E o pastor James ontem me disse a mim, o ministério: vamos segurar a nossa igreja, irmãos. Vamos segurar firme a nossa igreja. Vamos segurar firme. Os discursos de Jesus eram duros. Pode sentar lá no meio das obreiras, minha filha. Senta lá no meio das obreiras. Tem banco vazio, bota as irmãs sentadas. E o Senhor falou para Paulo: Paulo, o Senhor disse a ele: Paulo, não temas, não temas, não temas, fala, porque eu tenho povo neste lugar. E o que eu quero falar? O ponto central da salvação. O crente está conseguindo sair dele. O crente está desviando o olhar do ponto central da salvação. Quem é o ponto central da salvação? É Jesus, irmãos. Paulo chegou a falar, ele nunca usou que eu sou dotado
pecado, porque eu aprendi com Gamaliel, o doutor da lei. Ele nunca fez isso. Paulo diz: o que eu aprendi do Senhor. Ele botava o Senhor Jesus como ponto central do teu ministério. Ele botava o Senhor Jesus como pilar central da tua vida ministerial. Quando ele estava na casa do profeta, as filhas do profeta, elas fizeram uma menção, botaram ele sentado na cadeira, amarraram ele, falaram: pastor, não vai não, porque o senhor vai ser preso. Ele disse: não, eu não estou preparado só para ser preso, não. Eu estou preparado até para morrer. Eu estou preparado para morrer por amor a Cristo. E nessa noite o Espírito Santo, ele manda eu convocar a Santa Igreja. Para onde está o teu olhar? O apóstolo João disse: olhai para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olhai para o Cordeiro de Deus. Hoje está muito fácil, irmãos. Qualquer coisa eu entrego a minha carteira. Qualquer coisa eu peço meu desligamento. Qualquer coisa eu saio da igreja. Isso é perigo, irmãos. Porque aqui é a misericórdia de Deus. Eu não sou merecedor de nada não, irmãos. É a grandeza, é a misericórdia. Ao ponto central, irmãos, Jesus. Ao ponto central, Jesus. E a revelação que foi contada lá nos anos de 83, 84, ela está se cumprindo hoje. Quando bota grandes faixas, o nome de Jesus aparece muitas das vezes bem pequenininho. Porque Jesus agora ele virou comércio. Jesus virou agora produto comercial. Através do nome dele vai entrar dólar, vai entrar euro, vai entrar dinheiro. Mas ele é Senhor, irmãos. Ele busca lá do inferno, tira, resgata, levanta, batida com o Espírito Santo. A missionária Guioma Vitor, ela gravou um CD recente. E o CD diz assim: que homens com a vida estragada faz reboliço, lota auditório, faz o povo pular. Mas ela fala que que saudade da igreja que tinha o lenço. A igreja com os crentes tinha o seu lenço para chorar, porque era tamanho a presença de Deus que o crente chorava. E Deus com a promessa para cumprir. Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer. Não tinha um justo sequer. Diz a Bíblia que Deus olhou e falou: vai ter que ser meu filho. Eu vou ter que enviar o meu filho mesmo. Eu vou ter que enviar o meu filho. E a Bíblia nos fala que havia uma moça que ela estava desposada, aguardando o seu noivo que foi alistar. Foi buscar sua certidão de casamento. E aquela moça estava ali,
E de repente, ela recebe a visão angelical. E o anjo aparece para ela, e o anjo disse: salve agraciada. Ela se reverenciou à visita angelical. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto que está no teu ventre. Ela se assustou. Ela disse: eu sou moça, eu sou virgem, eu não conheço homem nenhum. Mas o anjo falou para ela: olha, o que está no teu ventre é obra e graça do Espírito Santo. Imagina uma moça, ela tem que explicar para sua família, para os seus vizinhos, que ela está grávida. Hoje, como o pastor Jean pregou, hoje é tudo normal. Hoje tudo é normal. Mas calculamos, os antigos aqui como eu, sabe, que antigamente era terrível uma notícia dessa. E diz a Bíblia que José chegou, eu creio que alguém até muito rápido disse para José: José, deu problema aí. Ele com alistamento na mão, tudo pronto, só pegar a moça. José, deu problema. O que aconteceu? Maria está grávida. Maria está grávida, José. Mas diz a Bíblia, irmãos, que ele, por ser justo, ele procurou não defamá-la. Diz a Bíblia que ele colocou um propósito dentro dele: eu vou deixar essa mulher secretamente, eu vou abandonar essa moça secretamente, ninguém vai notar que eu deixei ela, mas eu não vou assumir compromisso. Mas diz a Bíblia que naquela mesma noite José foi dormir. Olha que coisa boa, irmãos. José foi dormir, e enquanto ele dorme, o anjo do Senhor aparece para ele em sonho. E o anjo disse: José. É por isso que Paulo escreve aos Romanos e fala: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é o próprio Deus que justifica. Irmão, nós somos amparados por Deus, irmãos. Tem crente que é bom de demanda, tem crente que é bom de justiça, tem crente que é bom disso ou daquilo, mas esquece de Deus, esquece do agir de Deus. E Paulo falou: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode missionar a Fátima Silveira levantar contra você? Quem vai falar de você se Deus vai te justificar? E aconteceu que o anjo disse: José, volta e recebe Maria, tua mulher, porque ela é sincera. E o que está gerando no ventre dela é obra e graça do Espírito Santo. E José teve que voltar. José deve ter sido zombado por muitos, mas José voltou. E diz a Bíblia que ele não conheceu ela até que o menino nascesse. Foi esse menino. Foi esse menino que os pastores vieram para conhecê-lo, levá-lo presente para ele. E Herodes falou para os pastores: olha,
Vocês vão, adore ele e depois volta. E vocês me dão o endereço, porque eu também quero adorá-lo também. Mas pelo caminho, o anjo do Senhor aparece aos pastores e diz: não volta pelo mesmo caminho, porque Herodes busca matar a criança, porque nenhum rei quer perder seu lugar. O rei prefere matar o seu sucessor, mas não quer perder seu lugar. E peraí, vai nascer uma criança que vai ser acima de mim? Jesus sofreu por minha causa. E agora ele começa a convocar o seu ministério. Nós hoje somos ministros. Nós estamos dando sequência aos discípulos. Mas é para sofrer, filho. Os pastores do telão, os pastores da mídia, os homens que dão autógrafo, eles têm dificuldade de se aproximar de Jesus. Porque Jesus não andou em cavalo branco. Jesus andou no jumentinho. Jesus chorou. Jesus teve fome. Ele chegou a falar assim: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. O compromisso dele era tamanho. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 26, versículo 14. Tudo muito rápido. Mateus 26, 14. Bíblia novinha é a da casa da Bíblia. A Bíblia, quando chegar na mão do crente, ela tem que ter marca de dedo e lágrima, porque o crente que não lê Bíblia é crente fraco. Ah, pastor, o senhor vai me matar agora porque eu não sei ler. Você não sabe ler, mas sabe ouvir. Então você ouve tudo que o pregador fala, que o pastor dá ensino. Então você é uma bênção. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Olha só. Um dos discípulos foi ter com quem? Com o grupo que queria parar o ministério de Jesus. Usado por Satanás para destruir a visão de salvação. Lê o verso 21. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de trair. Sequência. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, que decepção para Jesus. Que decepção para Jesus.
Ele agora, o diabo consegue lugar no coração de um que comia com ele na mesa, que estava ao lado dele. E a Bíblia registra que na hora que Judas foi lá e ele falou para aqueles homens: olha, o que eu beijar, esse prendei-o. E na hora que ele chega perante o nosso mestre, ele chega e fala: eu saúdo, Rabi, e beijou. E Jesus foi preso. E na hora que ele viu a tragédia que ele construiu, que ele entregou o nosso mestre, ele voltou lá com as moedas, com o dinheiro da traição. E diz a Bíblia que aquele dinheiro pesou tanto que aqueles homens não quiseram aproveitar aquele dinheiro para nada de bom para eles, não. Porque eles falaram: esse dinheiro aqui custou sangue. Irmãos, o sacrifício de Jesus foi tamanho. O nosso mestre sofreu mesmo. Tudo isso por amor. Por amor. Por quem não olhava para ele. Os religiosos mataram Jesus. Depois ele olha para Pedro e ele fala: Pedro, tu vai me negar. Pedro falou: eu, Senhor? Eu estou pronto para ir aonde for com o Senhor. O Senhor Jesus falou: não, mas antes que o galo canta, por 3 vezes tu vai me negar. E Pedro, na hora que viu o sofrimento do nosso mestre, ele nega. Ele negou a primeira vez, foi por meio de outro grupo, negou a segunda vez. Na terceira vez, a criada falou: tu é um deles, a tua fala te condena. Ele falou: eu não conheço esse homem. Aí ele ouviu o galo cantar. Que sofrimento, irmãos, que Jesus passou por mim. Foi traído, Pedro negou ele. E agora ele convoca os discípulos: vamos orar, está chegando a minha hora. Diz a Bíblia que ele caminhou para orar, e está orando: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas eu não quero ser covarde não, Pai, todavia cumpra a sua vontade. Quando ele voltava, os discípulos roncando, ele acordava os discípulos: nem um pouquinho vocês podem velar comigo? Não podem orar comigo? Eles acordavam: não, mestre, não, mestre. Quando era daqui a pouco, Jesus ia orar de novo. E isso foi. Toda vez que Jesus voltava, ele estava sozinho orando, porque os discípulos estavam dormindo. Muito cansados. Até que ele falou: agora é chegado o que me trai. O nosso mestre agora, ele é levado para ser julgado. E era costume na festa ser solto um bandido. Era colocado um bandido para que o povo julgasse
Quem que eles queriam que soltasse? Era um costume da festividade. E Jesus ali, após sofrer todo tipo de humilhação, a mulher de Herodes, ela mandou uma mensagem para ele no julgamento. Ela disse: olha, essa noite eu sofri muito por causa deste homem, por causa deste justo. Não entra na causa dele, não. Jesus sujeitou tudo isso, irmãos. Rasgaram as suas vestes. Rasgaram as suas vestes. Tu és o rei do judeu? Todo rei precisa de uma coroa. Pegaram lá o espinheiro, fizeram uma coroa. Com caniço bateram na cabeça dele para enterrar bem aqueles do espinho, para entrar na sua carne. Deram um caniço na mão dele. O rei precisa do cetro. Eles botaram um caniço na mão dele. Tudo isso, irmãos, por amor a mim, por amor a você. O evangelho é isso. A irmã tá bicudo, o irmão tá bicudo, porque está passando uma prova, uma luta. Já está querendo se render. Já está querendo ir para o mundo. Você não passou nada. Jesus sujeitou tudo isso. Porque ele sabia, irmãos, que ele estava se entregando por uma humanidade. Ele sabia que ele ia resgatar as vidas. Ele ia tirar o plano do diabo. É o único nome que é sobre todos os nomes. É o único nome que todos os joelhos vão se dobrar perante ele um dia. E na sacada foi perguntada à multidão: eu tenho aqui 2 homens, Barrabás, salteador, perturbador da cidade, ladrão, e eu tenho aqui o Cristo, que se diz rei. Quem que vocês vão julgar? Qual dos 2 que eu solto? E Jesus, aquele povo que estava com dor de dente, ele curou. Pessoas que estavam leprosos, ele curou. Cego que ele deu visão. Pessoas que participaram da multiplicação do pão estavam lá. E Jesus olhando, e eles gritando: solta Barrabás, solta Barrabás. E Pilatos falou: e o Cristo? Crucificai-o! E o Cristo, crucificai-o! Eu creio que Jesus ali naquela sacada olhando e vendo, lembrando: olha lá, aquela ali, ó, tinha demônio, eu tirei o demônio dela. Aquele ali arrastava no chão, não podia andar, eu fiz ele andar. Foi muito sofrimento, irmão. Jesus apanhou. Jesus foi judiado. E agora prepararam uma cruz. E falaram: agora tu vai levar até o Calvário. Às vezes, essa provinha quer vir medir força com o que tem no céu para nós. Às vezes essa provinha tão pequena faz você tirar lágrimas dos olhos do Espírito Santo. Mas o nosso mestre, ele sujeitou. Quando o corpo dele não aguentava mais,
apareceu um homem que foi imposto a ele a carregar a cruz de Jesus. Nós espetamos o dedo, os irmãos que são marceneiros, sabe, às vezes dá uma batida de martelo no dedo, os irmãos vão até depressa procurar um atestado, porque o negócio é terrível. Jesus foi pregado na cruz. Eles pregaram Jesus na cruz. Estava lá o Filho de Deus. É por isso que hoje junta o Banda, a Quimbanda, o Candomblé, o Quito, a magia negra, todos eles viram um cisco perante Jesus. Todos eles viram nada perante Jesus, porque Jesus é Senhor. Ele venceu, Ele foi vitorioso. E no momento de dor ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E diz a Bíblia que os meus pecados, os nossos pecados estavam sobre ele. Tiago Zé Hamilton, nós não podemos tirar os olhos do ponto central da salvação. Olha lá, ó, Jesus, justo, eterno, santo, único Senhor. Minhas irmãs, olha lá, Ele não perde batalha. O marido de uma mulher que me procurou no gabinete, ele foi procurar um bruxo lá no estado de São Paulo, que o bruxo é terrível. E na hora que ela chegou lá, que o marido dela chegou lá, ele tem dinheiro para pagar o trabalho. O bruxo gritou para ele e falou assim: a sua mulher frequenta um lugar que eu não posso pisar lá. A sua mulher vai num lugar que é difícil para mim chegar lá. Eu glorifiquei o meu Deus. Eu glorifiquei o meu Deus! Eu glorifiquei o meu Deus! Tem um casal de bruxos em Juiz de Fora que eu recebi eles no meu gabinete, é homem e mulher. E eles me disseram que na igreja que senta homem com mulheres fica mais fácil. E eles me disseram: mas na igreja do Senhor o negócio é difícil, porque não pode sentar junto homem e mulher. Mas ele disse que ele sentou de um banco e a mulher dele do outro. E ele falou: nós dois, pelos olhos, a gente faz da microfonia no microfone, a gente faz o guitarrista errar, a gente faz o baterista errar, a gente faz um inferno na igreja. E eu olhando dentro dos olhos dos dois. Mas ele disse: na igreja preparatória eu não tive êxito. Na igreja preparatória eu não consegui. A igreja preparatória não deu certo. Sabe por causa de quê, irmão? Há 26 anos Deus mandou eu colocar um querubim na frente do altar. Aqui, ó. Olha o querubim de Deus aqui, ó. Olha o querubim de Deus aqui, irmãos. Aqui, ó. Olha o querubim de Deus aqui, ó. 26 anos, ó. Aqui, ó. Tem guarda aqui, irmão. Tem guarda aqui. Tem guarda aqui. Tem guarda aqui. O bruxo falou comigo, não é? Olhou para ela e falou: não é? Nós não conseguimos. Ela falou: não conseguimos. Ele disse que ele sentou num lado e ela do outro, e começaram a fazer a macaquice deles, e não deu certo, porque aqui está o centro da vontade de Deus. Aqui está o leão de Judá. E estava lá o meu Jesus pregado, e eles escarnecendo.
Sai daí, Nazareno, pula daí. Tu não é milagroso, sai daí. Mas até lá ele deu testemunho. Ele estava entre dois salteadores, e um salteador falou para ele assim: tu já fizeste tanto milagre, salva a ti e salva nós também. Mas o outro olhou e falou: você não teme a Deus? Nós estamos aqui pelos nossos erros, e esse justo nada fez. E ele não perdeu tempo. Ele disse: mestre, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E o Senhor Jesus fraquinho, o Senhor Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo eu te levo para o paraíso, é hoje mesmo. Cuidado, irmãos, faz um exame, vê se a sua visão não está mudando, vê se você não está deixando de olhar para o autor da salvação. O lema de Paulo foi: combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Procura aí aonde está a tua fé, mulher. Procura aí, homem, aonde está a tua fé. Tem fé esborrachada, tem fé defeituosa, tem fé cheirando mal, tem fé que deu bicho. Mas Paulo falou: eu guardei a fé, e agora me resta a coroa de glória. E uma palavra que eu não posso concordar é essa palavra: eu não consigo ser crente. Não. Lá no Rio de Janeiro, o bruxo falou comigo: olha, a sua cabeça está na minha mão. Eu falei para ele: a minha cabeça está na mão de Jesus. Que a minha cabeça está na tua mão, nada. Tu é mentiroso? Ele quis vir me fazer medo. A tua cabeça está na minha mão. Eu falei: mentiroso, a minha cabeça está na mão de Jesus. E é 36 anos só fazendo assim com a bandeira. É 36 anos só fazendo assim com a bandeira. É 36 anos só fazendo assim com a bandeira. É 36 anos só fazendo assim com a bandeira. Ponto central da salvação: Jesus. Você não vem para a igreja: eu vou para a igreja agora porque os pregadores é R$1.000 por pregação. Daqui a pouco eu estou com CD. Não vem com esse pensamento, não. Eu vou para a igreja porque eu vou ser candidato, logo eu sou deputado, sou vereador, sou isso, sou aquilo. Não vem para a igreja com esse pensamento, não. Não, eu vou entrar na aula de cântico porque daqui a pouco eu sou cantor, vou estar cheio de CD. Não vem para a igreja com esse pensamento, não. Não. Vem para a igreja, vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Vem para ser missionário da minha obra. Vem para defender. Vem para falar o meu nome. Venha para decretar liberdade aos cativos. Venha! E se você vir, eu serei contigo.
O Senhor falou para Paulo: eu tenho muita gente nessa cidade, eu tenho muita gente nesse lugar para ganhar. E nessa noite eu quero chamar o primeiro valente, a primeira valente que quer hoje se render aos pés de Jesus, quer aceitar a Jesus de corpo, alma e espírito, deixar de sofrer, deixar de apanhar de Satanás, mas ser só de Jesus. Levanta a sua mão.